Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito direto dos estúdios da Rádio Alba. Eu sou Luiz Gana e vou com você aqui às 10 da manhã. A OAB pediu ao setor de tecnologia a correção das publicações repetidas e contínuas que vêm sendo divulgadas no caderno TJBA do Diário de Justiça Eletrônico Nacional. O caderno do TJBA no DGEM reúne as publicações oficiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Os erros têm causado confusão nos prazos processuais e prejudicado o trabalho da advocacia e o atendimento aos jurisdicionados. Para explicar este e outros problemas enfrentados pela advocacia e que atingem diretamente a sociedade, é que conversamos agora com a doutora Tamire de Monteiro, presidenta da Comissão de Tecnologia e Informação da OAB Bahia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Direito ao Ponto. Tudo bem com você? Tudo bem, Gana. Bom estar aqui de novo. Você sabe que o grande gargalo, um dos grandes gargalos da justiça, por incrível que pareça, é a tecnologia. A justiça avançou, eu sempre disse isso, eu digo isso sempre. Nesses 6 anos que se passaram e contando 3 de pandemia, a partir de 2020, houve um salto muito grande da tecnologia em relação aos serviços, à prestação de serviço. Mas muitas vezes a gente acha, e eu particularmente tenho essa visão, de que a justiça não conseguiu acompanhar tudo isso. Ficou uma coisa assim muito ainda bagunçada. Acho que tem uma impressão dessa. Essa impressão é real, doutora? Ou estou falando bobagem? Não, é realíssima. Enquanto a tecnologia for vista como gasto e não como investimento, a gente vai estar nesse gargalo. Enquanto os tribunais não se unirem, né, em prol do jurisdicionado, em prol da sociedade, porque ela tem essa função, né, de servir a sociedade, a gente vai viver nesse gargalo. Né? Enquanto as vaidades dos tribunais estiverem acima, né, da sociedade, a gente vai viver nesse gargalo tecnológico. Acredite se quiser. Esse problema no Diário de Justiça traz muito dessa questão da falta de capacidade momentânea de resolver um problema ou de um erro que está aí acontecendo e que ninguém resolve tomar conta ou dar conta? Olha só, esse gargalo sobre esse problema das publicações, ela é histórica. Por exemplo, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, ele foi definido em 2016, né? Pela Resolução 234. Tanto que aqui na Bahia, somos os únicos dos tribunais de justiça estadual, um dos únicos tribunais de justiça estadual que tem a publicação no Diário. A gente conseguiu, lá no CSJT, quando eu estive por 6 anos lá, fazer com que todas as regionais da Justiça do Trabalho fossem unificadas. CSJT é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Fiquei lá por 6 anos, representando o representando o Conselho Federal. Eu era representante do presidente naquele conselho. Então, por 6 anos, eu sentei na mesa e disse, olha, vamos, junto com os outros ministros, vamos unificar um só processo judicial eletrônico nas todas as regionais e nós consolidamos que seria só um PJE para todas as regionais e que todas iam publicar no Diário. Pronto. Então, no TRT a gente não teve esse problema, repare. Quando foi para a Justiça Estadual, foi um problema nacional. Porque a Justiça Estadual tem... Hoje a gente conta mais de 56 sistemas nominais, fora as versões, né? Então, a gente teve muito problema na hora que o CNJ fez assim, olha, vamos derrubar o 234, que a Bahia já obedecia, porque a gente bateu na mesa aqui em 2016, para que fosse pelo Diário, e vamos instalar o DGEM, que é o Diário Nacional Eletrônico, né? É o Diário de Eletrônico Nacional, e aí começou a ter problemas. E foi em praticamente todo o Brasil. Agora, nessa coisa do DJE, qual é a estrutura, qual é a proposta e qual é a abrangência do DJE? Olha só, o DJE, ele é um sistema de justiça eletrônico nacional, onde ele vai reunir todas as publicações, onde ele vai ser praticamente um repositório de todas as publicações de todos os tribunais do país no CNJ.
No CNJ, Exatamente. no Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. Então, todos os tribunais do país vão remeter essas publicações para o CNJ e o CNJ vai reproduzir através da plataforma, digital do Poder Judiciário. Então, através dessa plataforma, eles vão ter, a gente, né, os advogados, empresas, vão ter acesso a essas publicações. Ou essas, na verdade, são essas disponibilizações. Então, o que aconteceu? Vários tribunais não estavam preparados ou recebeu, como diz o outro, na caixa dos peitos, né? Assim, de repente, olha, a partir daqui a um mês, vocês vão ter que fazer uma API, fazer um sistema para que se comunique ao CNJ. Só que o CNJ, Gana, a gente visivelmente ele não tem essa infraestrutura toda para receber a pancada. E qual o papel desse CNJ nessa integração dos tribunais regionais? Qual o papel dele? O CNJ, eu acho que é mandar, fiscalizar e exigir, praticamente, pelo amor de Deus, não estou defendendo o tribunal, mas eu já defendendo, porque tecnologia a gente tem que ter um parâmetro técnico. O CNJ ele exige, ele impõe, mas ele também não dá a infraestrutura, né? Então, o pessoal da Secretaria de Tecnologia e Modernização dos tribunais, eu posso falar praticamente aqui da Bahia, eles recebem as coisas e de uma hora para outra eles ficam revirando dia e noite para poder fazer com que o sistema rodasse. Mas o CNJ ele exige, por exemplo, muitas vezes eu recebo a mesma notícia que o desembargador recebe também, que é membro desse comitê gestor do PDPJ aqui na Bahia, que eu faço parte. Quando a gente está falando aqui, eu estava lendo o texto da OAB, e o texto da OAB fala sobre que o setor, você está à frente para poder fazer a correção das publicações repetidas e contínuas que vêm sendo divulgadas no caderno. O que é que isso atrapalha a advocacia? Olha, demais. Ou no que é que isso atrapalha a advocacia? Olha, atrapalha praticamente em tudo, Gunner. A gente tem a gente ficou uma semana ou mais tendo as publicações repetidas, né? No diário. Vinha, repetia, voltava. Aí eu conversei com a presidente Daniela que eu precisava ir no tribunal. Resolver isso. Eu falei, Dani, eu posso ir lá? Dani é que a gente chama, né? Ela, não, vai lá. O CETIM me informou o seguinte, olha, a gente manda as publicações no CNJ, o CNJ retorna, ele faz um ping-dom, né? Sim. A gente manda a publicação para o CNJ, para o DGEM, aí o DGEM volta, aí depois manda de novo, volta. Então, o problema estava no CNJ em remeter várias vezes as publicações. Então, o problema não estava aqui de origem, no tribunal. Estava no problema no CNJ. Então, na hora que eu conversei com os secretários, o pessoal da tecnologia, eu falei com eles o seguinte, olha, não é melhor a gente pedir uma suspensão de remeter essas publicações efetivamente para o CNJ, até que o CNJ conserte essa infraestrutura de recebimento? Tamílide, eu concordo, porque os advogados não sabem mais quando o prazo começa, onde o prazo termina, porque Sim. até os recortes estavam replicando. Teve um dia que eu recebi 168 publicações de uma pessoa só, ou duas, ou publicações antigas que já tinham sido republicadas da republicação, e aí começou a se perder. Então a gente suspendeu e a gente orientou os advogados que eles contassem um prazo a partir da certidão de publicação do sistema. Aí teve realmente que fazer os escritórios de grande, médio ou pequeno porte de uma pessoa só, fazer realmente essa revisão dessas publicações. Mas essa relação com essa questão depois de tudo isso ter sido feito, vou fazer essa pergunta aqui, muitas vezes parece redundante, resolveu o problema? Não resolveu. Assim, essa semana, eu tenho visto alguns problemas também de publicações, de republicações das publicações publicadas, né? É redundante até a função das publicações republicadas. Ou seja, é a réplica da réplica da réplica, por assim dizer, né? Porque o CNJ fica com aquele repositório. E aí ele começa a remeter de novo. E aí, o que é que vale? É a publicação mais recente ou a anterior? A que foi certificada. Porque tem um prazo que começa a correr a partir da publicação.
O DGEM é diferente, é a contagem. Não é diferente, mas eu vou explicar isso depois. O que vale é a publicação, o que vale é aquela que foi certificada. Por exemplo, eu tive uma publicação que foi replicada de 2024. Então, não vai recontar o prazo. Então, tem assim, certifico que foi publicado no dia 24 de abril de 2024, a publicação da sentença. Então, eu vou desconsiderar aquilo ali. Infelizmente, a gente vai estar com a mão de obra, né? Vai ser no braço mesmo que a gente vai dizer que aquilo ali não está valendo. Toda vez que ele publica, ele dá como certificada. Eu estou falando bobagem. Não, porque isso é uma questão que eu levei no comitê gestor do PDPJ, junto com o desembargador Raimundo Braga e o doutor Rodrigo, que é juiz assessor, além do pessoal da CETIM, Procuradoria, Ministério Público, que eu faço parte, o pessoal também do COGE, é que, infelizmente, o CNJ peca, porque ele, apesar de botar no DGEM, ele não emite ainda a certidão de disponibilização ou publicação. Agora, olha que perigo. Você recebe a publicação, mas você não tem a certidão de publicação. Ou seja, é feita uma publicação de uma sentença, de um ato. Um ato. Nessa publicação, você teria que receber o certificado de que essa publicação foi feita. Isso. Mas esse certificado você não recebe. O CNJ não fez ainda esse módulo. E aí fica aquela coisa assim, é o dito pelo não feito. Eu perguntei isso ao Você comitê perguntou gestor. dessa forma, assim, bem cá, o dito pelo não feito? Eu perguntei isso ao comitê gestor e a resposta que eu tive foi: tira o print da tela do PDPJ. Eu fiz, Tire o print da tela. Que foi publicado. Print da tela é a coisa mais... É a coisa mais amadora que você vai encontrar. É o que menos indico para qualquer tipo de prova, qualquer tipo de print. Então, eu falei assim, olha, o CNJ, ele precisa parar e fazer essa certidão. É um módulozinho, uma linha de comando. É uma coisa, assim, amadora de fazer. Agora o CNJ toma para ela uma responsabilidade que ela não está conseguindo cumprir. Mas não é só com o Tribunal de Justiça da Bahia, não. Isso com o Brasil inteiro. É um parque desse tamanho para abranger uma Disneylândia, por exemplo. É como um parquinho de São João. É como se fosse um carrinho de rolemã para todo mundo andar e é do tamanho da Disneylândia. Exatamente. Eu acho que todo presidente do CNJ sempre quer deixar a sua marca. Né? E tem outros problemas também lá no PDPJ que, nossa, é uma infinitude que é uma loucura. Olha, eu estou conversando aqui com a doutora Tamire de Monteiro, ela é presidenta da Comissão de Tecnologia e Informação da OAB Bahia. Eu falo o seguinte, eu vou em intervalo comercial, eu volto daqui a pouco aqui com Direito ao Ponto, direto da sua TV Alba, deixa eu botar minha câmera aqui, direto da sua TV Alba, com a doutora Tamire de Monteiro. A gente vai ao intervalo comercial e volta já. De volta aqui direto dos estúdios da Rádio Alba com o seu Direito ao Ponto da TV. Hoje eu estou conversando com a doutora Tamire de Monteiro, presidenta da Comissão de Tecnologia e Informação da OAB Bahia. Nós estamos falando, dentre outros assuntos, sobre os problemas do Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Quais são os impactos, doutora, que essas falhas causam no prazo processual? A gente falou aqui de forma bem en passant, mas quais são os impactos mais profundos nessa falha? Acho que é perda de prazo. Perda de prazo, a falta de informação. Por parte da advocacia. Sim. Perdeu o prazo. E aí? Como é que eu vou lá e recorro disso? Porque aí, se for uma perda de prazo para poder finalizar um processo, e aí? Eu acho que é uma solução que eu falo que tem que usar as armaduras que a gente tem. Tem que usar as falhas do CNJ e do PDPJ para ir contra ele. Por exemplo, sem a publicação, ele realmente tem que usar os meios tecnológicos, não prints, mas meios de cadeia de custódia, por exemplo, para dizer que aquilo foi publicado. Por exemplo, o uso de instrumentos como o Verifact, por exemplo, um instrumento muito bom, barato, que não é uma ata notarial, em que ele pode fazer aquela captura daquela imagem no DJE ou no seu PJE, porque que foi publicado, e diz ao juiz, olha, estou aqui dentro do prazo. Eu acho que pode ser uma saída em relação a isso.
eu não tenho outra saída porque não sou eu que emito certidão. Ou ir na própria vara, por exemplo, no Projude, por exemplo. Projude, quando teve aquele espaço que a gente pediu a suspensão de prazo por uma semana Sim. para a publicação, a gente pediu para que realmente fosse uma semana de informação à advocacia da mudança de paradigma de publicação, né? Essa mudança da publicação do DGEM. Então, a gente pediu uma semana para justamente fazer essa informação, porque realmente mudou a contagem de prazo, Gana, mudou essa contagem de prazo. Na verdade, não mudou. Na verdade, nós voltamos ao que era antes de 2015. Voltamos ao anti-Covid. Antes. Regredimos, Não regrediu, não. Na verdade, é que como a gente tem muitos sistemas, principalmente aqui na Bahia, hoje a gente lida com no mínimo 22 sistemas. Você tem algum caso de publicação que veio duplicada, com erro de data, essas coisas? Tem alguma coisa que chegou até a comissão e que chegou até você, a presidenta da comissão, e que foi um caso que você teve que ir conversar, enfim? Olha, teve alguns casos, sim, mas foi solucionado. Por exemplo, as publicações de 2024, 2025... Mas qual foi o maior erro que você pegou assim? Erro feio. Foi publicações sem as certidões, onde os advogados não sabiam como iam começar o prazo. Mas foram muitas. Mas e resolveu em quanto tempo? Aí isso aí me interessa. Olha, a gente resolveu de que eles fizessem realmente essa captura de tela, por exemplo, fizesse essa cadeia de custódia, e formalizasse isso no processo, dizendo que ele não houve perda de prazo. E foram muitos, né? Acho que maio, junho, eu não tive vida, a não ser falar sobre Diário de Justiça Eletrônico e o DJE, não tive vida. Então, assim, um caso específico não teve, não. Tiveram centenas de casos específicos. Mas o que chamou, da certidão, ele chamou atenção porque esse era profundamente prejudicando a advocacia. Não tem certidão ainda. O CNJ ainda não disponibilizou. É um problema muito sério, né? Não só O que é que eles dizem? Tá aí, você chega lá, vamos fazer um hipotético aqui. Você é do CNJ, eu sou de advocacia. Chega, doutor Tamir, eu preciso que esses certificados saiam. O que é que você me responde? Nós estamos trabalhando para melhor atendê-los. Porque nem o Tribunal de Justiça tem essa resposta, Gana. Porque sério? São issues que a gente chama, né? A gente abre as issues, né? Que são melhorias que a gente manda para o CNJ. O CNJ, olha, tem uma fila de melhorias aqui do Rio Grande do Sul, do Sudoeste, Tribunal X, Tribunal Pequeno. E a gente vai ver como é que fica isso. Quer dizer, a gente está, assim, no mar meio perdido, porque quando eu estava em Brasília, na Comissão Federal, né, eu batia na porta da CNJ. Eu não tinha problema, não. Eu chegava lá, olha, abre a porta aí, que eu estou aqui em nome da advocacia, a gente precisa tratar isso. Mas, infelizmente, eu fico limitada ao estado da Bahia e conversas com os outros presidentes das comissões nacionais. Mas o sistema em si, ele é bom, né? De interface. Olha, a interface é boa, enfim. Tem uma coisa assim, se interliga entre estados, a linguagem é a mesma. Qual dos sistemas? Eu estou falando do sistema do CNJ. O PDPJ, Plataforma Digital do Poder Judiciário. Isso. Olha só, o PDPJ, ele é um sistema onde ele guarda várias coisas, vários botões para você ter acesso a muitas coisas. Mas ele interliga os estados. Ele interliga os estados, nos quais os estados interligam a ele, através de MNI, por exemplo. Vamos lá. Toda a linguagem de máquina que você falar, pelo amor de Deus, traduza. Vamos lá. Vamos tratar do PDPJ para os advogados. Pronto. Então, a gente tem o PDPJ... Para a advocacia. Para a advocacia. Desculpe, é o vício de linguagem. O cachimbo. Vamos mudar esse cachimbo. Então, o PDPJ, ele está aqui. Então, ele fala assim, olha, Tribunal do Acre, Bahia, tal. Vocês vão ter que fazer uma interoperabilidade, uma ligação nessa plataforma aqui, para que a gente... consiga ler vocês. Muitos tribunais pequenos ou grandes, porque a gente abrange essa parte territorial, muito tribunal não consegue ter essa interoperabilidade. Mas não consegue por quê? Falta de pessoal.
Falta de Programadores, desenvolvedores. mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Mas o mundo não é tecnologia. Mas agora a desenvolvedores está custando muito caro. Os tribunais querem pagar um salário muito pouco. Ainda tem esse detalhe. Tem, muito. Os desenvolvedores hoje estão caríssimos. E estão certos. Então, muitos tribunais estão lá batendo cabeça, fazendo, a gente chama solução de contorno, que em TI é chamado Armeng. Mais conhecido na sexta-feira como Armeng. Para cumprir, para não ser retaliado. Porque o CNJ fala assim, olha, no dia 15 de julho, por exemplo, um exemplo hipotético, eu quero que isso esteja funcionando. 15 de julho, e acabou. Agora, repare uma coisa, viu, meu diretor Judson Barreto? Isso, advocacia com experiência. Estou aqui na frente da presidenta da Comissão de Tecnologia da OAB Bahia. Imagine você, advocacia que acabou de sair da faculdade e encontra essa pedrada pela frente e não sabe como é que dá a solução para isso. Como é que está essa coisa da advocacia? E aí imagine você também, meu diretor, no interior do estado, o advogado e a advogada que labutam no interior do estado com a internet que muitas vezes parece que é de escada. É verdade. Não é internet de fibra ótica, é de escada. Aquela que você ligava o telefone e botava no gancho naquele 276 kbytes. Era 276 kbytes. Lembra disso? Não sou dessa época não, mas eu acho que eu lembro. Eu sou da época da Telemar. Tô da época da Telemar. Sou da época da Telemar, vou mentir pra você. E você discava. Provedor. Rapaz, se fosse naquela época, coitado da advocacia, era uma semana dormindo. Eu nem sei, eu acho que o papel nessas horas trazia até mais segurança, sabe, Gana? Mas aí pra jovem advocacia, pra essa advocacia que sai da faculdade, como é que tá esse mundo? E o interior do estado? Eu acho que o principal erro não é... Eu não gosto nem de falar assim, jovem advocacia, porque a gente vai tratar essas pessoas como jovem, os egressos, né, os novos colegas, quando chegam, eles tomam susto porque eles não são preparados dentro da faculdade. As faculdades, elas estão sendo negligentes na hora da sua prática jurídica em não capacitar essa galera. Acho que nem fala, pelo menos ao que eu me lembro, não falava sobre PJ, e é obrigado o direito digital nas matérias agora, né? Então, eu acho que a negligência primeiro vem da faculdade. Segundo, eu acho que a primeira negligência negligência, eu não sei nem se é essa palavra, me perdoe. Negligência... eu acho ruim. Não cabe. Não cabe. Me perdoe. Eu acho que a primeira coisa quem faz a incapacidade. Eu acho que quem faz a faculdade é o aluno, independente da faculdade que for, que fizer. O aluno tem que ter a curiosidade, né? Segundo, a faculdade tem que oportunizar. Então, a faculdade e o aluno não tendo uma curiosidade e a faculdade se lixando, joga aquela galera no mercado, faz a prova do OAB, joga o pessoal no mercado e a gente recebe colegas novos sem menor experiência. Então, eu acho que... Chega para você esse tipo de... Nossa Senhora, eu dou aula no interior todo aqui da Bahia e eles ficam assustados quando se veem com 22 sistemas para poder lidar. Então, e com 22 nomenclaturas, né? Diferentes. E versões, né? Bahia, tô falando setor Bahia. Só Bahia. Se for Brasil, a gente chega a mais de 87 sistemas, por exemplo. Que não se interfalam. Não. Interagem, melhor Não. Agora eles estão tentando botar no PDPJ, vamos peticionar nesse processo lá no Rio Grande do Sul. Aí eles levam, na verdade, você ao sistema do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou do Mato Grosso. Na verdade, você peticiona ali, mas ele lhe joga lá no outro sistema. Vamos traduzir aqui, em bom português para a galera da faculdade. Cada um, vamos desenvolver o carro. Cada um faz uma parte do carro. Exato. Aí quando o carro se encontra, descobre que a caixa do motor que você fez quadrada não serve para o meu motor que é redondo. Exato. E a roda que você fez não serve para minha jante, que é diferente, que é triangular com sua roda redonda. E aí fica se perguntando o que é que se vai fazer agora. Eu acho que o CNJ ele tem que ter uma política pública, né, voltada para o jurisdicionar a sociedade. Tem que começar a pensar não só na a sua questão de fiscalização dos tribunais. Mas o CNJ fiscaliza bem, né? Os juízes, né? A sociedade em si, que acho que
que compõe, né, que é o alimento do Estado, o alimento que eu falo que compõe, ele... Mas você sabe que a sociedade, doutora... A sociedade é a parte mais importante. A sociedade nem da toda justiça. ela entende as siglas. Mas tem advogado para isso. A gente que representa. A advocacia representa a sociedade. A gente leva isso para a justiça. A justiça tem que levar o CNJ. Ou então a gente também tem os representantes. Mas enquanto existirem respostas tipo, ou exemplo, estamos trabalhando para melhorar, melhor atendê-los, nunca vai haver uma solução. Porque se não houver um rosto, se não houver uma face, não existe a solução. Existe uma resposta. Aí tudo bem. Então, mas se não existe Tamílide ali para dizer, estamos trabalhando para melhor atendê-los. Jamais eu direi isso. Eu vou lá, sigo lutando. Até que fosse alguém que dissesse, mas ao que parece, essa parte do sistema é uma parte que a resposta é por telefone, automática, por assim dizer. E que não há a vontade de, não, pô, vamos lá, vamos botar a mão na massa, vamos fazer acontecer. Eu consegui, a gente já conseguiu muita coisa aqui no Comitê Gestor. O Projude já conseguiu botar nas telas, né, a publicação pelo diário. Aí, infelizmente, a gente perdeu os 10 dias, infelizmente ou felizmente, que a gente conseguiu unificar. O nosso PJE, Tribunal de Justiça da Bahia, ela já estava pelo diário, mas o DGEM, eu só queria deixar temos 30 segundos. DGEM, somente publicação de disponibilização. Vamos utilizar a regra de 3. Assessor DGEM, disponibilização. No outro dia, publicação. Terceiro, começa o dia do prazo. Pronto. Doutora Tamílide, eu quero agradecer sua presença aqui na TV Alba, no nosso Obrigada. Direito ao Ponto da TV. Muito obrigado por suas explicações. Eu que agradeço. Vamos embora e volto com outro programa, um próximo programa aqui direto da TV Alba. A todos um grande abraço. Tchau.